Olá pra você, como é que você tá, meu amigo? Bem-vindo para mais um bate-papo especial do Ministério Integre, Ministério de Jovens aqui da IBNU, falando sobre parábolas. Tudo bom, Carol? Parábolas e ações parabólicas, É Dil, verdade, né? esqueci. Nesse mix que a gente faz aí de coisas que Jesus fala, coisas que Jesus faz. Hoje, com uma parábola, hoje não é uma ação parabólica, né? Hoje foi uma coisa que Jesus contou. E aquelas famosas respostas que Jesus dava, né? A gente vai falar hoje sobre uma super conhecida, o Bom Samaritano. Todo mundo conhece a história. Ela é muito legal, ela tem muitas nuances, ela é uma história longa, né? Uma parábola longa, que a gente já viu algumas outras parábolas que são às vezes frases ou coisas pequenas, mas a parábola do Bom Samaritano é uma história longa que Jesus conta para responder um mestrão que estava querendo se achar, né, Dil? Exatamente. Como é que é essa história desse mestrão que chega PhD, doutor em divindade, que chega para Jesus e fala assim: agora eu quero saber como é que ele vai lidar com a minha pergunta. Como que é isso? Exatamente. A coisa aqui é complicada porque a gente vê, inclusive, que no livro de Lucas, né, que essa parábola está no livro de Lucas, no capítulo 10, a gente vê já a atitude desse mestre da lei. É interessante que ser mestre da lei não é algo ruim, é algo positivo, afinal de contas ele era um estudioso do texto do Antigo Testamento, do texto que existia, né, na época, lembrando que Jesus ainda estava, não tinha começado o processo da criação e confecção e autoria do Novo Testamento. Então o que tinha era o Antigo Testamento, e era um cara que era estudioso dele. E tanto é estudioso que a coisa, vamos dizer assim, demonstra até a forma como ele chega, né? Porque ele pergunta, primeiro, ele chama Jesus de mestre, e a pergunta dele, vamos ser honestos, pessoal, nessa primeira olhada, é a pergunta talvez mais óbvia, talvez, vamos dizer assim, fosse a pergunta que eu queria, que eu faria para Jesus se eu estivesse ali, né? Se eu encontrasse. O que eu quero a salvação, eu quero a vida eterna, eu quero poder ter a garantia de que eu vou estar para sempre com Deus no céu, e toda essa coisa, e ele chega perguntando isso, mas Lucas qual caminho, nos dá, né? Esse pontinho. Olha, ele não estava fazendo essa pergunta porque ele queria saber a resposta. Ele estava fazendo essa pergunta porque ele queria colocar Jesus à prova. Ele queria causar um certo tipo de situação. E a resposta de Jesus é tão interessante porque Jesus fala assim, pô, o que você é bom? O que é a sua vida? É a mesma coisa que chegasse aqui, a Carol me fizesse uma pergunta e falasse assim, então, Carol, como é que funciona essa coisa na aviação? Devolve a bola para você, né, Dil? O que eu achei muito interessante, Dil, assim, fiquei lendo, relendo, analisando, pegando esses pontos, e o que é legal é que, às vezes, até a gente é incentivado a isso na IBNU, né, incentivado a isso no Integre, o Saião incentiva a gente, faça perguntas, né, a gente precisa saber, a gente precisa entender, na verdade, quando a gente... quem nunca duvidou, nunca creu de verdade, né? É o que o Saião costuma dizer, porque a gente precisa entender aquilo no qual a gente está firmado. Então, fazer perguntas, de fato, isso que você está falando não é ruim. A questão toda é como a gente faz essa pergunta e com que intenção. E aí Lucas mostra isso pra gente, né, que ele queria testar Jesus, mas olha que interessante que ele... O que ele coloca na pergunta dele é assim, a mensagem está falando assim, mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Ou seja, ele está colocando como que se ele... quais são as regras que eu tenho que seguir? Que método que eu tenho que usar? Né? Então, é como se garantir a vida eterna, ou chegar no céu, ou estar com Deus, fosse algo que dependesse daquilo que ele faz, do mérito dele. Então, isso é que é interessante. A maneira como a gente pergunta as coisas, Dil, a maneira como a gente quer saber, denuncia a nossa mentalidade. O jeito como a gente questiona as coisas, o jeito como a gente, né, faz as nossas perguntas, denuncia aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente e o que está no mais profundo do nosso coração. Então, esse cara se denunciou na pergunta dele. E aí Jesus, aqui eu vou contradizer o Chaves, tá? Porque eu acho que os inteligentes respondem uma pergunta com outra pergunta, sim. São os inteligentes, vai. Porque Jesus devolve com uma pergunta. Ele fala assim, ó, e você? Você não é um estudioso, né, do Antigo Testamento? Você não é... Como que você interpreta
Né? O que está escrito lá nas coisas que você estuda e como que você faz essa leitura. E aí Jesus joga a bola para ele, fazendo com que ele faça essa reflexão. Isso é muito interessante, é muito legal. Então, pessoal, vamos ver aqui. A gente está lidando com uma pessoa que tem uma pergunta, que é uma pergunta boa, só que feita com uma intenção errada. E temos agora um outro personagem que responde com a intenção de trazer a reflexão, né? E eu acho que esse é o primeiro, talvez seja uma das primeiras reflexões aqui a respeito disso. A gente já tem essa reflexão de com que intuito eu estou fazendo a pergunta, mas a atitude de Jesus, veja só, não foi uma atitude de bater de frente, não foi uma atitude de criar uma situação de confronto e de problema. Foi uma atitude, então, de trazer a pessoa a uma reflexão. E eu creio que esse, para mim, talvez seja um dos primeiros, primeiras reflexões práticas daquilo que a gente tem. Porque, com certeza, galera, você já experimentou, e talvez até já fez também, eu já fiz, então, assim, aqui confesso meu pecado, chegou numa pessoa com uma intenção aparentemente positiva, mas que no fundo você estava querendo ou expor a pessoa, desestabilizar, né? Dar uma desestabilizada. Criar uma crise, fazer assim, eu vou ser agora o agente do caos. Esse é o ponto. Então, assim, e se você já fez, cara, eu também faço compromisso com vocês aqui, cara, vamos parar de fazer. Entende? Não precisa. Não há necessidade. Agora, se você também já experimentou isso de fazerem com você, de você perceber que a pessoa veio conversar, veio trazer uma pergunta e tudo, mas que no fundo a pessoa não quer, na verdade, saber a tua resposta, o que a pessoa quer é criar uma situação delicada, cuidado para não criar a situação complicada, não dá margem para isso. Pelo contrário, lide com a situação de uma forma que traga isso. E se você perceber, em toda a parábola do bom samaritano, em todo momento, Jesus ele vai trazer isso e ele vai, ao mesmo tempo que ele vai trazer a lição específica do que aquele mestre da lei precisava, e não era só ele, era aquele grupo de pessoas que estavam seguindo, ele não estava sozinho, aleatório, né? Porque se ele queria colocar Jesus à prova, ele queria expor Jesus na frente de outras pessoas. Lógico, tinha um público ali, né? Um público para isso, né? Então, e provavelmente ali gente com ele também para ajudar ali a fomentar a coisa a crescer. Jesus fez tudo de uma forma que fez com que ele refletisse, tanto na primeira pergunta, como também na segunda. Nas duas perguntas que ele vai fazer, Jesus traz alguma coisa para fazer. Poxa, qual é a atitude que você está vivendo? Não fique preocupado tanto com aquelas questões que, sabe, que tem, mas qual é a sua vida? Tudo bem, você tem eu sei que você tem um cabedal, se existe, né? Um cabidal, sei lá qual é que é a palavra certa, de conhecimento. Mas o que você está colocando em prática de todo esse conhecimento que você tem? E aí, Jesus parece que coloca um espelho, né, Dil? Jesus Exatamente. coloca um espelho e fala assim, olha, tenta enxergar você, o seu coração e tudo isso que você está me perguntando, na verdade, que profundidade isso tem aí dentro de você, né? Isso é muito interessante. O ponto, olha só, o ponto principal de toda coisa de Jesus aqui era o cara expressar com a própria boca que a grande realidade do Antigo Testamento é o quê? Amar a Deus e amar ao próximo. Cara, que pancada! Eu tô preocupado com as questões aqui daquilo que envolve quantos anjos conseguem dançar na ponta de uma agulha. Mano, a grande pergunta é, como você tem amado a Deus e amado ao próximo? E às vezes a gente se perde nessas questões, e sabe, de um monte de perguntas e tudo, mas Jesus... O principal, né, Dil? A prática, cara. O que você tá vivendo? E esse cara, o mestrão, né, esse doutor em divindade, ele responde a coisa certa. É isso mesmo. Ame o Senhor, seu Deus, com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência, todas as forças, e o próximo como você mesmo. Né? A resposta tá certa, é isso aí. Só que ele ainda é muito curioso, porque ainda que ele responda ao certo, o coração dele parece que não entendeu, né? Porque ele continua a questionar Jesus. Ele fala, não, eu quero, tudo bem, tá tudo certo, é que eu tirei nota 10, mas o que eu faço com isso agora? Né? Jesus continua, e aí vem a pergunta do mestrão para Jesus, tá, mas e quem é meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola sensacional.
E aí é muito. E aí Jesus desenvolve, né? Eu estava vendo os comentários aqui do Clayton no livro. Uhum. Uma coisa muito curiosa que acontece é que quando Jesus começa a contar essa parábola, ele coloca os personagens, né? Primeiro ato, sacerdote, segundo ato, levita. No terceiro ato, Jesus surpreende todo mundo. Porque as pessoas estão esperando que agora venha alguém do povo. Então começou, né? A parábola começou com um sacerdote que seria o exemplo para todo mundo, né? O cara mais ligado a Deus, aquele, né, que intercede pelo povo diante de Deus, que faz os sacrifícios. Então ele é o nosso exemplo maior. E aí Jesus coloca ele como primeiro. Então o que o nosso exemplo maior aqui da comunidade fez? E aí, Dil, uma coisa muito interessante, porque muito provavelmente as pessoas que estavam ouvindo Jesus contar essa parábola, eles fariam o mesmo. Eles até apoiariam o sacerdote nesse sentido, por quê? Porque o sacerdote tem toda uma questão de purificação. E aquele cara caído na beira da estrada, ele está quase morto. Então, era como se o sacerdote tivesse legitimado, né? Ele está desculpado porque ele não ajudou aquela pessoa, porque ele tem uma função que exige que ele esteja purificado, não pode encostar em tem toda uma questão da legislação, né, da lei de cerimonial, que ele não podia tocar em cadáver, esse tipo de coisa. Então, muito provavelmente, se eu e você estivéssemos lá ouvindo Jesus contar essa história, fala, não, o sacerdote não precisa fazer nada, porque afinal de contas, ele tem as obrigações dele no templo. E aí Jesus vem desafiando a gente, ou as nossas intenções, mostrando a intenção do nosso coração com essa história, porque aí ele coloca o sacerdote, coloca o levita, que muito provavelmente seguiu o exemplo do sacerdote, e aí, quando Jesus coloca um samaritano na história, nossa, aí explodiu com tudo, né? Aí as pessoas falaram assim, o quê? O que tem a ver um samaritano que é alguém que os judeus não gostam, é alguém que eles não consideram nem praticamente ser humano direito, é alguém diferente, é alguém misturado, que eles não se dão bem. E aí Jesus, nossa, ele parece que explode com tudo. Quando ele coloca o samaritano na história, e ele faz com que a gente enxergue que qualquer pessoa pode entrar no reino dos céus, qualquer um pode ser aquele que é objeto do amor de Deus para ser amor na vida de alguém. Não importa se você é do povo, se você não é, se você faz a cerimônia certinho ou não faz, muito pelo contrário. O que importa é o que você faz com o amor que você recebeu de Deus. E essa questão do amor, ela fica marcada nos 3 blocos, ou as 3, vamos assim, personagens, vamos dizer assim, ou tipos que vão aparecer dentro da parábola, né? Porque você tem, em primeiro lugar, o tipo religioso, que é tanto o levita quanto o sacerdote aí. Você tem o samaritano e você tem o cururu à beira do caminho, né? Então você tem 3 aí blocos distintos, né? E sem sombra de dúvida, uma das grandes questões que vão ficar ligadas aqui, porque Jesus vai tentar conectar tudo à resposta do mestre da lei, que é a questão... você quer viver a vida eterna? Você quer ter a vida eterna? Você tem que amar a Deus e amar ao próximo. Tipo assim, Jesus vai exemplificar a resposta que foi dada. Toda a parábola é uma ilustração da resposta, né? E até, por isso que é importante até a gente ver que Jesus, ele aprova a resposta do cara. Ele diz, você respondeu direitinho, tá? Faça isso e viverá. A resposta, né? E eu sei que a gente acabou avançando, mas acho que é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque a resposta correta, ela não é sinônimo de fé correta. Eu acho que essa questão é muito importante. Ele sabia a resposta. Ele sabia exatamente o que é. E ele sabia que a vida eterna está ligada com essa questão de amar a Deus e amar o próximo, que esse é o resumo da lei. Sim. Veja só que não é Jesus que diz, porque pergunta qual é o resumo da lei? E Jesus, em certo momento, responde, amar a Deus e amar o próximo. Mas aqui não foi Jesus que deu o resumo da lei. Isso significa que aquilo que Jesus ensinou era o óbvio, vamos dizer assim, era aquilo que fazia parte da compreensão de qualquer pessoa que olhasse para a lei. Amar a Deus e amar o próximo é o resumo geral da lei. Sim. Porém, a resposta correta não significa uma fé correta. Ela não significa que há uma lealdade e uma devoção àquilo que se faz
por correto. E eu não vou aqui exemplificar isso tudo, mas é quase agora aqui, pegando, sei lá, você pega lá o seu livro de receitas da vovó. Aí você pega o seu livro de receitas e tá lá como fazer uma das coisas que eu mais tenho saudade da minha avó, que era o bolinho de chuva. Cara, eu ia falar bolinho de fubá. Bolinho de chuva da minha avó, que ela fazia, toda vez que eu visitava a minha avó, tinha bolinho de chuva. Muito bom. Mas não adianta pegar aquela receita e falar assim, tava lá escrito, ó, coloque 2 xícaras de farinha. Aí fala assim, mas eu acho que 2 xícaras não é, mas vou colocar 1,5. Vou colocar... Não adianta você pegar as orientações que você tem e você querer fazer do seu próprio jeito. Falar assim, não, eu não acho que desse jeito é a forma correta. Porque existe essa questão da devoção, da lealdade como exemplificações práticas, visíveis, de que o conceito correto está sendo vivido por aquela pessoa. E é nesse sentido que, inclusive, o sacerdote e o levita, eles entram. Por quê? Porque a religiosidade não pode trocar o amor. Sim. Nenhum tipo de ação que possa ter um tipo de compreensão espiritual pode ser colocada no lugar do amor. E é isso que tem que ser para fora, né, Gil? Essa classe religiosa exemplifica. O amor é mais importante do que os atos religiosos. Não adianta a gente ser para dentro, né, Gil? Encher de conhecimento, de sabedoria, é porque sabedoria, na verdade, é para fora. Não adianta a gente se encher de conhecimento, de instrução, de eu sei todas as coisas, de eu sei responder corretamente, de eu sei debater, eu sei falar a respeito de tudo, né? Eu sei comentar, eu sei responder, eu sei retrucar, mas o que eu faço com tudo isso? Como que todo esse conhecimento, como que toda essa, tudo certo que eu sei, como que isso se transforma em realmente amar a Deus e amar ao próximo? É exatamente, e a resposta de Jesus é perfeita, porque aí Jesus mostra o que significa saber que eu tenho que amar a Deus e amar ao próximo, significa agir em relação ao outro, né? E tem uma coisa muito interessante que o Clayton coloca aqui, que esse mestre da lei, esse líder religioso que está tentando desestabilizar Jesus, né, com essas perguntas e tudo mais, ele está interessado em resolver o problema dele. Ele quer saber como é que ele conquista a vida eterna, né? E Jesus inverte, mostrando que, na verdade, a questão não é sobre mim, não é sobre o que eu tenho que fazer, mas é sobre o outro. É sobre quem se apresenta diante de mim com alguma necessidade. Então, toda a parábola toda gira em torno desse cara à beira do caminho, que está como morto, né? Os personagens vão passando, mas quem tá ali o tempo inteiro é esse cara que está na beira do caminho e o que as pessoas vão fazer diante dessa pessoa que se apresenta com necessidade. Então, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendo de Jesus, tudo aquilo que Deus coloca dentro de mim, na verdade tem que transbordar, tem que ir para fora e tem que sair quando alguém se apresenta diante de mim com alguma necessidade. Sim. Isso é que é muito interessante, isso que é muito legal. Então, além de Jesus conseguir abordar esse tema, né, de amar Deus e amar o próximo, ele tira desse mestre da lei o foco, porque o foco não está no cara, não está na pessoa, não está no que eu faço para conseguir a vida eterna, está do lado de fora, está no outro, está no próximo que se apresenta diante de mim com alguma necessidade. E aí a coisa caminha, porque a gente vai chegar no samaritano. Ele também tem, se Jesus ele vai exemplificar que o amor não pode ser trocado por ativismo religioso ou por qualquer outra realidade, que a gente possa pensar até como uma atividade religiosa ou espiritual, o samaritano também é uma demonstração que a compaixão precisa estar nos olhos, porque amor não é simplesmente fala, mas amor são atos. Amor são decisões que a gente toma no nosso dia a dia. E não são sentimentos somente, mas elas são principalmente essas decisões. E esse cara toma uma decisão de agir em compaixão por aquele que naquele momento não tinha condições de sobrevivência, né? E então, é um completo desconhecido, né? Exatamente. A princípio é um completo desconhecido.
Exatamente. Não é alguém da minha família, não é alguém próximo. Então isso envolve, e isso pra gente é uma reflexão, porque isso faz parte do amor de Deus por nós, isso é o reflexo desse amor, porque afinal de contas, Deus nos amou quando nós éramos inimigos, é o que Paulo vai dizer lá no livro de Romanos. Então esse amor não pode estar conectado com questões racionais minhas, sentimentais minhas, ou até mesmo de conexões minhas. Ele precisa estar ligado com a necessidade do próximo e não com as minhas, que aí envolve inclusive tudo isso que você estava falando sobre toda a questão que vai colocar a vida eterna, não tem a ver comigo, mas tem a ver também e principalmente nesse contexto com o próximo, porque toda a parábola e toda a lição está ligada com o quem é o meu próximo, né? E a vida então daquele que ama a Deus e ama o próximo está ligada com essa observação, com esse olhar amoroso em relação à necessidade do próximo, independente de que tipo de necessidade tem, e até mesmo talvez aqui, eu acho que também não é uma questão de você falar assim, não, agora eu preciso vender tudo que eu tenho, não é uma questão de agora, não, eu não vou nem mais trabalhar porque eu tô vendo que tem pessoas com necessidade, então eu não vou mais... Não, porque ele inclusive seguiu o caminho dele, ele não parou toda a vida, mas ele, na direção daquilo que ele estava indo e fazendo, ele ajudou aquele que estava na necessidade. Ele extrapolou, né? Ele extrapolou. Exatamente. Foi muito, muito interessante, porque quando Jesus traz esse samaritano, que era alguém desconsiderado, né, pelos judeus, esse samaritano, ele faz além do que, assim, a gente estabeleceria como tudo bem, ele cuidou do cara, ele atendeu as necessidades do cara, ele faz além, ele leva o cara para um lugar, né, que ele possa ser bem tratado, ele deixa um dinheiro lá, ele fala com a pessoa que tá nessa hospedaria, fala, se precisar de alguma coisa, de algum outro recurso, na volta eu passo aqui e pago. Então, esse padrão que Jesus estabelece é um padrão alto de generosidade, né? Amar a Deus e amar o próximo, amar esse próximo é um padrão alto de generosidade. Mas uma coisa muito interessante também que você puxou aí é essa questão de até onde eu ajudo, né? Será que eu tenho que realmente tirar a roupa do meu corpo para aquecer alguém? Ou porque senão eu vou passar frio também. Então, isso me lembrou de uma outra playlist nossa, que fala de um livro do Tim Keller sobre o Ministério de Misericórdia. Exato. Que tem um ponto muito legal nessa questão de até onde a gente tem que ir, né? Nossa, muito, muito legal essa lembrança. Essa playlist é muito boa, para quem não assistiu, quiser acompanhar. Porque a generosidade, ela tem que passar também, porque eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Então eu preciso ser uma pessoa inteira, uma pessoa completa, uma pessoa estável emocionalmente, procurar essa ligação com Deus, amar a Deus em primeiro lugar, porque aí Deus vai me mostrar quem eu sou. Deus vai me mostrar quais são as minhas capacidades, as minhas habilidades, e a partir disso vai me possibilitar ser generosa. A partir disso, Deus vai me capacitar, vai me mostrar quem é o próximo, quem eu preciso atender, as pessoas que se apresentam diante de mim, e como que eu posso fazer isso para ajudar alguém. E não ser prejudicar ou ser demais, ou fazer alguma coisa que extrapole e que vá além, né? Tentar abraçar o mundo com os meus 2 bracinhos não dá também, mas isso tem muito a ver com essa ligação que a gente tem com Deus e o quanto Deus vai me ensinar essa generosidade. Exato. Então isso é bacana realmente, porque ele não parou a viagem dele, no sentido de que ele deixou ele lá na hospedagem e foi continuar o caminho. Ele falou, depois quando eu terminar o meu compromisso, eu vou voltar, vou passar por aqui, então se tiver mais coisa, eu também pago tudo, mas ele foi pro compromisso dele, ele não deixou de viver a vida dele, e então assim, não é uma questão de você se abnegar e você se excluir, né, você se anular como pessoa, mas é uma questão de você amar ao próximo como você se ama. Bom, eu cuido de mim e vou cuidar do próximo. Eu atendo as minhas necessidades, vou atender também as do próximo. E eu não faço para mim aquilo que tá impossível para mim. Então, o que eu tô querendo falar é assim, por exemplo, poxa, você não vai lá, e pelo menos não deveria. Se você faz, calma aí, pequeno gafanhoto, não vai se estourar. Por exemplo, poxa vida, aquela questão é o seguinte, poxa, se o meu salário é 100,
Cara, não dá para eu viver como se eu ganhasse 150. Eu preciso viver, na verdade, como quem ganha 90, para poder, inclusive, dar uma segurada aí, porque pode vir alguma adversidade. Segurar, poupar, alguma coisa. Então, assim, é esse tipo de coisa. Então, eu não vou viver nem para mim mesmo aquilo que é impossível ou inviável para mim. Né? Com 100 eu consigo viajar, eu moro aqui em Santos, né, até a Praia Grande, eu vou, não dá para ir para Disney, então não vou, mas dá para ir para Praia Grande. É esse tipo de compreensão racional que a gente precisa fazer e precisa também conectar com o próximo, né? Sim. Eu vou fazer de acordo com aquilo que realmente é possível. O que eu não posso não posso fazer nada. Poder fazer alguma coisa, a gente sempre Todo mundo pode. Todo mundo pode. Exatamente. E o homem à beira do caminho também ensina a gente alguma coisa, né? O homem à beira do caminho, quer queira, quer não, ensina a gente que, e aqui talvez seja para mim agora, nos tempos que nós estamos vivendo aqui no nosso país, na nossa realidade, uma lição extremamente importante. Não existe inimigo para aquele que ama a Deus, porque tudo é criação divina, tudo faz parte do reino de Deus. E nós vivemos hoje uma sociedade extremamente politizada, polarizada, onde, mesmo nos ambientes que deveriam ser um ambiente de maior aceitação e relação, isso já virou costume de ser exclusão. Por exemplo, ambiente familiar. Não, por causa de uma questão política, agora eu não tenho mais relação com um amigo, com um pai, com um irmão, com um tio, com isso e com aquilo. Gente, furado nas questões daquilo que envolve a nossa relação com a universidade. Somos jovens, então aí estamos ligados com escola, trabalho, com, enfim, a vida cotidiana, até mesmo nesse processo de jovem, de escolher a pessoa com quem a gente vai viver e com tantas coisas que envolvem a nossa vida, onde a gente categoriza pessoas por relações que não tem. Aquele cara sabia que os judeus odiavam os samaritanos, e os samaritanos também lá tinham as suas pegadas com eles, mas ele foi lá e falou, é uma pessoa, não é meu inimigo, é alguém que precisa de ajuda. E acabou com isso. É sensacional esse já indo para o fechamento, né? Porque eu acho que, inclusive, é uma das coisas que o Clayton comenta no livro. Não tinha como o samaritano saber a que classe pertencia aquele cara na beira do caminho. Tudo naquela época era sobre isso, né? Sobre classes, né? Quem você é, a que família você pertence, e muito do que a gente, até hoje talvez, né? Muito do que a gente está representado no que a gente veste. Naquela época era assim também. Então, do jeito como ele estava vestido... Ou desvestido, né? Foi roubado. E aí, no caso, ele estava sem nada. Exato. Ele não tinha como saber a que classe ele pertencia. E isso é muito legal também, porque aí a gente, né, aquela velha frase, né, fazer o bem sem olhar a quem. Então, não importa o que a pessoa pensa, o que a pessoa, né, que crenças ela tem, que coisas a pessoa defende. Se a pessoa se apresenta diante de mim com uma necessidade, não importa nem se eu gosto dela ou não, se eu tenho afinidade ou não, né? Porque é normal, existem pessoas que a gente tem mais, menos afinidade, tem gente que a gente não gosta por determinados motivos, porque pensa diferente, ou porque é muito, às vezes, muito reativo, alguma coisa assim, não importa. Quem quer que seja que se apresente diante de mim com uma necessidade, não importa como está vestido, se está vestido ou não, se eu sei que, né, classificar aquela pessoa. É o próximo. É alguém que... Porque o amor de Deus transborda em mim e isso precisa sair. Isso vai para fora. E alcança as pessoas à minha volta. E eu acho que não tem como a gente terminar esse nosso vídeo de hoje com outra forma a não ser fazendo a pergunta de Jesus, né? A pergunta de Jesus foi, e aí? Quem foi o próximo de quem estava à beira do caminho? A pergunta é, de quem você tem se colocado como o próximo? Essa é a pergunta. E a ordem de Jesus, no final, o imperativo do texto é, vai e faz o mesmo. Vai lá. Vai lá. Vai viver. Vai amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. É só isso que é para você fazer. E vamos tentar, galera. Não é assim, tipo, vai fazer, tá todo mundo fazendo, tá tudo de boa. Não, mas vamos caminhar junto. E se você precisa caminhar ao lado de alguém para te ajudar nisso tudo, cara, estamos aqui, ó. A gente tá aqui. Tianguá número 25, amanhã, 9h30 da manhã temos o nosso culto, às 11h15 temos a nossa celebração.
Vem caminhar com a gente, vamos participar dessa comunidade de gente que não é boa, que não é perfeita, que não é gente, nossa, encontrei agora. Não, é gente o que céu, é né? Tamo no céu. Não. Você vai encontrar gente, você vai encontrar um Dilean lá, que é pecador pra caramba. Vai ter que aguentar essa barba, vai ter que, né? A barba é aquilo que é a única coisa que tá boa dentro dela. Vai ter que sentar para tomar um chima com ele, mesmo gostando de café. Não. Aí a gente vai trocar as coisas ruins por coisas boas. Mas vem conversar, vamos conversar junto, vamos caminhar junto, vamos ser sal e luz juntos e amar a Deus e amar ao próximo juntos. Isso aí. Carol, brigadão. Eu que agradeço. A gente se vê sábado que vem. Pessoal que acompanha a gente aí, não perca. Próximo episódio, vem junto com a gente. Vamos lá. Tchau, galera. Valeu. Valeu.